Ana Picou, essa doçura. Essa doçura, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui novamente. Todo nosso em recebê-la. Ela estava me dizendo que ela fez a receita do jeitinho que é feita lá na Inglaterra. Originalmente. Original. É. Não tem muito dulçor. Não. E aí ela colocou na decoração esse chocolate e usa uma bebida alcoólica ali no Pandeló, que lá eles usam com um teor alcoólico muito acentuado. Ela in natura mesmo é muito forte. É um destilado do vinho, né? Então eu, na hora eu diluí pra gente embebecer esse bolo, pão de ló. Só isso. No mais, ela tá aqui fazendo a receita fiel à de lá. Então vamos lá, o nome da receita é trifle, feita tradicionalmente com, vou ler o que está escrito aqui, com pandeló. Você fala pandeló ou pão de ló? Pão de ló, eu falo. Vou falar igual você. Pão de ló cortado em cubos, umedecido em alguma bebida e frutas. Para o pão de ló, você vai precisar de 5 ovos, 2/3 de xícara de chá de açúcar, 1 colher de essência de baunilha e 1 xícara e 1/4 de chá de farinha de trigo. Para a geleia de frutas vermelhas, você vai usar 150 gramas de framboesa congelada, 400 gramas de morango picado, 4 colheres de sopa de açúcar e meio limão espremido. Para o creme, você vai usar 500 ml de leite, 50 gramas de açúcar, 30 gramas de amido de milho, 2 gemas peneiradas, 200 gramas de creme de leite e 1 fava de baunilha. Trifle quer dizer pichincha, mas não é assim Não é tão baratinha essa receita, né? Então, caso você queira substituir as frutas vermelhas, por exemplo, pode, faz só com morango. Só com morango, pode ser. Justamente para baratear. É que ela fez questão de trazer receita. Isso, a fava de baunilha pode ser com essência. Boa. Tá bom. Eu já venho. Combinado. Ana Picou. Ingredientes passados. Massa. São vários processos, você estava me dizendo. São vários processos, Rê. E cada um deles leva uns 15 minutinhos. Perfeito. Então, aqui eu vou mostrar o passo a passo e como ele vai ficando ao meio do processo e trouxe pronto. Combinado, minha querida. Tá bom? Mas tá bom. É muito simples, tá, pessoal? Começa com o pão de ló, que é uma das massas mais tranquilas de se fazer. Só que ela tem um truquezinho. Vamos lá, vou começar aqui na batedeira. Quer que eu te passe? Você pegou os ovos e o açúcar? E o açúcar. E vou pegar também a essência de baunilha. Tá bom. Tá bom? Vamos lá, ó. Então aqui a gente vai começar com os ovos. Deixa eu abrir aqui, pra não fazer sujeira, né? Mas se fizer, não tem importância. Estou aqui para te ajudar a limpar. Pessoal. Então, açúcar, os ovos. Obrigada, Rê. Nada. A gente vai bater, pessoal, até isso dobrar de tamanho, tá bom? Aí é batedeira, né? É batedeira. E vai levar uns 10 minutinhos, tá bom? Quando ele começar a espumar, a gente vai acrescentar a essência de baunilha. Então aqui, ó, até esse açúcar e esse ovo dobrar de tamanho, leva uns 10 minutinhos. A gente dobrou de tamanho, adiciona a essência de baunilha, ele vai ficar assim, ó, Rê. Tá. Tá vendo que ele fica bem airadinho? Isso demora cerca de 10 minutos, como eu falei, né? Então, o truque de pão de ló tá agora. Você vai bater, eu vou pausar aqui, tá, pessoal? Opa! Vou pro outro lado. Diferente da minha. Aquele truque infalível. Ah, foi tomada. Obrigada. De nada. Pela gentileza. Então aqui, ó, gente, ficou assim, ó, tá vendo que tá bem espumadinho? Parece uma gemada gostosa. Parece uma gemada. E triplicou de tamanho, Sim. né? Agora que tá o truque. A gente vai... Quer dizer, na verdade, aqui é uma gemada, né? Porque você tem que você tem o ovo inteiro. Sim. E agora vem a farinha, que você vai colocando aos poucos, peneirada. Aqui tem 1 xícara e 1/4 de farinha, tá, Rê? Você vai peneirando e colocando delicadamente, porque esse bolo é muito delicado, esse pão de ló, né? E você não quer perder toda essa aeração. Isso. Perfeito. Então, você vem aos poucos. E aqui não é nem com fouet, é uma espátula. Eu venho assim, ó. Ai, que massa bonita, né? Que é de pão de ló. Isso. E não vai fermento, né? Ah, esqueceu o fermento? Não, é isso mesmo. E com calma, tem que ter amor para fazer essa massa. Se você quiser que eu te ajude, você fala, Ana. Tá. É só incorporar aqui, ó, e mostrar pro pessoal que depois como ela vai sair do forno. Como são
Tem a nossa geleia, que também tem um processo mais lentinho. O creminho, que é uma delícia, com fava de baunilha. Pessoal, não tem erro. É ir adicionando assim, ó. E é uma sobremesa ou é um doce pra você comer assim no meio da tarde? Sabe que às vezes dá vontade de comer um docinho e tal? Ele não é tão doce, tá? Pro nosso paladar aqui, pro Falta meu... açúcar. Falta um pouquinho de açúcar. Eu colocaria um pouquinho mais de açúcar no creminho de baunilha, que eu vou dar a dica quando a gente estiver fazendo. E na geleia, eu acrescentaria também um pouquinho mais de... Quer que eu faça alguma coisa ou não? Só segura aqui pra mim, Sim. por favor. Na geleia? Eu colocaria um pouquinho mais de açúcar, mas pro meu paladar. Mas é bom a gente conhecer outros paladares Sem dúvida. também, né? É um dos doces mais pedidos deles, né? Então, mais famosos. Então, acho que faz sentido a gente conhecer também. Concordo, Ana. Ó, gente, então incorporou, você vai vendo que você vai aos poucos pra não ficar empelotado, tá? Ó. E sem perder o volume. E sem perder o volume. Você pode fazer no movimento do 8 também, tá? É porque aqui que a pessoa se perde no pão de ló, viu, Rê? Ó, costuma não misturar bem e daí vai ficando muito maçudo. Só misturando assim, ó, com delicadeza. E depois a gente vai pôr numa assadeira. Aqui tem que deixar ele bem lisinho, tá, Rê? Aqui eu ainda tenho, mas como a gente tem alguns outros processos, é só ir misturando. Uma assadeira de 25, pão de ló, a gente só unta o fundo e põe papel manteiga embaixo, tá? Se você... Só unta as bordas e... Só o fundo. Unta e papel manteiga? É. Ah. Você unta, põe o papel manteiga. Não unte as bordas, senão ele encolhe. É um outro truque também, tá? Daí você vai fazer 25 minutos, 30 minutos a forno, 180 graus. Daí depende do seu forno. E um segredinho do pão de ló também é quando ele estiver pronto, você vai apertar com o dedo. Quando você apertar, ele tem que voltar. Ele não pode ficar afundado. Então, ele vai voltar. Tá. Ou o teste do palitinho, né? Perfeito. Quer que eu leve pra lá ou você vai acabar de incorporar? Acho que a gente vai pra próxima. Ainda não, assim não tá pronto, tá, gente? Tem que incorporar um pouquinho mais. Não pode ficar essas pelotinhas de farinha, tá bom? Tá bom. Agora, pessoal, o próximo passo, vou só higienizar minhas mãos. A gente vai pra geleia, tá, Rê? Tá. Que é uma geleia de frutas vermelhas. Ela é bem azedinha, porque como eu falei, vai pouco açúcar nela. E você, aí que você falou que pode usar só o morango ou o que tiver mais em conta. Isso. Mas lá eles usam duas. Framboesa. Framboesa. Isso. Então aqui eu usei pra geleia framboesa congelada, tá? Tem 150 gramas de framboesa. Aqui eu tenho 400 de morango. In natura ou congelado? Aqui tá congelado também. Tá? É, congelado também é in natura, né? Sim, sim. 4 colheres de açúcar. Muito obrigada. Você vê que é bem pouquinho açúcar, Bem né? pouquinho mesmo. E meio limão espremido. Não precisa adicionar água, porque você vê que o morango já solta bastante água, tá? Aqui a gente vai também mexer bem e deixar essa geleia ferver, gente. Ela vai fervendo, você vai mexendo de vez em quando, não precisa ficar mexendo sempre. Você vê que cortando em pedacinhos assim, ó, tá vendo? Sim. A framboesa já vem bem picadinha quando ela é congelada, mas você cortando em pedacinhos assim, ela vai reduzir e ficar assim, ó. Tá vendo que fica bem vermelhinha? Então tem que ferver bastante. Tem que ferver, vai dar uns 10, 15 minutinhos. Ah, nem é tanto tempo Não é assim. muito, Tá. não é muito porque não vai água, né? Então ela reduz Verdade. mais rapidinho. Tá dando? Tô passando... Não, tá dando. Tá dando? Eu acho que tá dando bem, isso né? é bem tranquilo esses passos, né? E agora o creminho deles, que é um creminho como se fosse o nosso mingauzinho aqui, só que com fava de baunilha, né? Esse eu tiro, certo? Por favor, Rê. Esse também? Também. Tá bom. Gente, um truque pra não empelotar. Eu gosto de misturar, antes de começar esse creminho, de colocar o açúcar e já misturar com amido de milho. Porque se a gente mistura bem assim, normalmente tem problema de empelotar o amido de milho quando vai no leite. Então a gente faz esse truquezinho que evita que empelote. Então, ó, pro creminho, 500 ml de leite, também em uma panela. Aí tá tudo frio e desligado, certo? Tudo frio e desligado.
que a gente vai ter que incorporar bem antes de começar a mexer, tá? Aqui, o açúcar já com amido de milho. Aqui, eu tenho as 2 gemas já peneiradas, tá, Rê? Esse creminho vai ficar gostoso, hein? Uma delícia. 2 gemas já peneiradas. E aqui, a fava de baunilha. Eu gosto de colocar também o cabinho dela, a favinha mesmo. E aqui tem... Daí, no final, a gente tira. Pode Isso... usar a essência para Pode baratear. usar a essência também. Você pode colocar uma colher de chá também aqui. E agora a gente vai mexer esse creminho até ele engrossar, Rê. Vai levar também uns 10 minutinhos, 12 minutinhos, tá? Ponto de mingau. Ponto de mingau. Quando der esse ponto de mingau, pessoal, você vai mexendo, você vai tirar do fogo e vai acrescentar 200 gramas de creme de leite. Quando ele der o pontinho, quando ele ficar assim, ó, é o ponto de mingau, você vai tirar. Isso, tira do fogo. Tira do fogo, põe o creme de leite e volta pro fogo mais 2, incorpora bem e volta pro fogo mais uns 2 minutinhos. Ficou bem explicado, né? Tá? Então Engrossa, aqui, ó, tira, põe o creme de leite e volta. é bom mexer bem, tá? Sim. Pra incorporar o açúcar e o amido de milho, a gema. Deu ponto de mingau, engrossou, começou a descolar da panela, a gente tira, coloca o creme de leite e volta mais 2 minutinhos. Mexendo sempre. Mexendo sempre, tá? E trabalha com tudo frio. Tudo frio. Esse creminho, ele tem que ir pra geladeira, ficar umas 3 horas mais ou menos. Quando vocês tirarem o creminho da geladeira, ele vai estar bem firme. Daí você pode pegar um fouet e bater ele, pra ele ficar mais cremosinho. Perfeito. Tá bom? Vamos pra montagem? Vamos. Ó, lá eles fazem individualzinho, mas eu posso fazer uma grandona. Lá eu vi bastante em travessas grandes, viu, Rê? Ótimo. Aqui eu quis fazer diferentinho. Ficou tão bonitinho. e trazer delicado, individual, né? mas pode ser aquele almoço em família, você pode fazer Isso. grande. Tem algumas variações. Algumas eles colocam, eu vi com gelatina, mas daí eu acredito que já seja uma versão brasileira. Ó, eu trouxe essa tacinha. Vou montar 2 aqui. Opa. Aí o microfone, eu ponho você. Caiu. Fica. Pode pôr aqui? Ah, tava no bolso? Pode. Tá. Vamos lá, gente. Então, eu vou começar com o nosso creminho. Esse mingauzinho que você fez É por um último. mingauzinho. Ele ficou na geladeira, tá? Por aproximadamente umas 3 horas. E eu bati. Tá. Então, ó. Tá vendo as favinhas? Sim. Fica bem gostoso. Se quiser deixar esse creminho um pouco mais doce, você pode incorporar lá no começo uma lata de leite condensado também. Tá? Então aqui, ó, eu tenho os pedacinhos do bolo Tá também. ali, Aninha. E eu vou umedecer esses bolinhos. Tá vendo que o pão de ló, ele fica mais baixinho e corta em cubinhos. A tradição deles é esse bolo tá em cubinho, tá? E eu vou umedecer Deixa eu ver eles. como é que tá. Essa é a receita que você ensinou aqui. Isso, é a receita que eu ensinei aqui. Uma delícia. Purinho tá uma delícia. Esse é o licor do destilado de vinho, né? Que é bem forte. Eu diluí ele, gente, para 1 xícara de água e 1 de açúcar. Meia xícara do licor. Diluiu bem. Diluí bem, porque ele é muito forte. Eu tentei comer sem, eu É um doce mesma com teor não consegui. alcoólico. É. Então Lá. eu diluí. E aqui ele já tá com uma aguinha de açúcar também, tá? Então o que a gente faz? Fiz a caminha do creminho e eu vou umedecendo. Não precisa deixar muito, senão mesmo assim fica forte, tá, Rê? E o bolo vai ficar úmido. Então você só dá uma molhadinha e vem assim, ó, com a montagem. Engraçado, tem a concentração de álcool e o sabor é grande e o dulçor é reduzido. É reduzido. Se você quiser, ó, só assim a gente já cestou. Nossa, é o 43, não? Não. Mas ele é bem forte como. Mesmo. Eu pensei, se quiser fazer sem alcoólico, pode reduzir num suco de laranja, se as crianças vão comer. Sim. E aqui eu fervi também, então saiu um pouco do teor, tá?
Se quiser um licor de laranja, eu acho mais tranquilo, não tão forte. Sim. Tá vendo que aqui ela fica bem molinha, a geleia? Mesmo assim, ela não vai água. Só. Que cor bonita, né, que fica? É. Daí aqui eu vou colocar um pouquinho mais Outra camada do bolo. de bolo. Opa. Acho que uma geleia de frutas amarelas também deve ficar bem gostoso. Você gosta de doce mais doce ou doce na medida, Rê? Você sabe que eu gostava de doce menos doce. É. Mas aqui eu provei tanto doce gostoso que hoje eu gosto de... Doce. Não, eu gosto dos dois. É. Tem doce que pede mais dulçor Sim. e tem doce que é menos. Aqui coloco mais uma camada de creminho, tá? E agora a gente vai vir com as frutinhas picadas, Rê. Até aqui você tá fiel ao que eles... Sim, sim. Porque você deu um toque só na decoração, Eu né? só coloquei uma raspinha de morango, de chocolate branco, só para dar um charminho, para imitar uma coroa. Pra dar um toque. Ficou muito bonitinho. Aqui eu venho com morango e posso vir com a framboesa também picadinha. Deixa eu pegar ela aqui. Eles finalizam com chantilly e lasquinhas de amêndoas. Chantilly também, se você quiser deixar ele um pouquinho mais doce, pode colocar um pouquinho de açúcar, leite em pó, mas daí a gente já vai mudando a receita que é tradicional deles, né? Pode mudar? Claro que pode, mas é que ela se propôs a fazer. Eu tô dando toques aqui Aninha. de como adaptar. Aí tá o chantilly, só o chantilly batido. Só o chantilly batido, tá? Daí vem a decoração. Deixa eu pegar umas raspinhas de chocolate. Aqui mais inteirinhas. Eu achei que ficou uma graça com esse chocolate que você colocou, sabia? Ele aqui já tá um pouco mais molinho. É. E eles usam as amêndoas assim? Laminadas, sim. Laminadas. Isso mesmo. Torradinhas. Torradinhas. É bem inglês, né? Isso. É. Vou tirar essa faca daqui. Sabia que a banoffee também é um doce inglês? Ai, você sabe que alguém falou aqui? É, eu trouxe também para nossa mesa de chá. E a gente falou, nossa, é inglês, que é banoffee, a gente achou que fosse nosso. Não é. Não. Finaliza com Ai, que toque especial. uma framboesa, um moranguinho. Você vê que os processos, eles levam o tempo, né? Mas de não ferver. É muito tranquilo. Pode fazer uma travessona. Pode fazer a travessona ou individual assim. Ah, olha que lindo que Olha ficou. só. Parabéns, Ana. Imagina. Ana Picu, ela fez a sobremesa inglesa aqui, original, com vários toques para você dar o seu, chegar mais perto do seu paladar, que a gente acha que vai ser meio sem dulçor. Isso. Nos encontramos à mesa, que aliás Sim, tá um espetáculo. daqui a pouquinho. Mas daqui a pouquinho mesmo. Arthur, que não é... Cadê a tia? Ai, não sei. Ah, ela falou que ela ia ter que sair. Então, ela avisou, Foi mas eu mesmo. pensei que ela tava brincando. Ui, não. Eu acho que ela não tava brincando, não. Daqui a pouco a gente chama ela. Alguma ela está aprontando. Alguma tá aprontando, Alguma porque- ela está... Sexta-feira, Ai, eu vou comer né? assim. Não, Sempre nos meus docinhos ela tá aqui, tem que dar, né? Então. tá aprontando. Não sei, vamos aguardar. Eu fui direto no seu toque pessoal, que foi o chocolate. branco. Mas chocolate branco com frutas vermelhas super combina, Combina né? bem, né? Me fala. Falo. Tá maravilhoso. Nossa. E aí, que nossa, eu achei delícia. perfeito. Bom, né? Fresquinho, cremoso, crocante, tudo. Eu não sei, você sentiu falta de açúcar? Nem um pouco. Nem eu. Eu sou uma formiguinha, mas fica muito bom, né? E você vê que a bebida, como eu Some. diluí, dá uma sumidinha, né? Nossa, olha por dentro como fica, amiga. Olha isso daqui. E gostoso assim, que você pega tudo, ó, o bolo, as geleias. Todas as camadinhas. Você não. Vai Lindo, puxando, hein? né? Sabe aquele cítrico?
delicioso, fresquinho, geladinho. A nossa cara, é de lá, mas é a nossa cara daqui. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Aê! Viva, Ana! Ela é uma Viva! doçura. Olha o espetáculo da mesa. Obrigada. O que é esse, Ana? Essa é uma banoffee, Grande. Aqui. uma torta cookies recheada com brigadeiro. Uma cheesecake de doce de leite com crumble. Lá eles tudo eles colocam bastante crumble também. Então eu trouxe. E as bandas aí, o que tem? Aqui é nosso tortinho de brigadeiro tradicional. Aqui uma lemon pie, que também sai muito lá. E ali um pudim de leite em pó. É pudim, aquela borboletinha? É um pudim. Que graça. E a gente dá o nosso toque, né? De glitter comestível, florzinha. Vou dar o Instagram da Ana Pico, é Pico Ruchas. Pico Ruchas com K, Ruchas com CH normal. São 3 lojas, cada um no ponto da cidade, né, minha amiga? Isso mesmo. Perdizes, Tatuapé e São Bernardo. Bastante. Pode comer lá? Pode. encomendar. O nosso diferencial é a experiência em loja. A gente emprata sobremesas, faz tudo na hora. E aí, Agora- desculpa. Se você pedir uma taça dessa, a gente vai fazer ela na Na hora. hora. Ela não tá pronta na geladeira, ela é feita na hora. Agora deixa de me enrolar e agora? Cadê a tia? Agora vamos parar de acho. graça. Menina, Ela perdeu um doce. olha, Da Ana eu Pico. acho que eu vou puxar.